Houve capítulos que você não queria ter vivido, histórias que feriram a alma, momentos em que tudo parecia ter saído do controle. Planos foram interrompidos, relacionamentos foram quebrados, sonhos ficaram pelo caminho. Parecia que a vida havia tomado uma direção sem volta, mas Deus nunca perde o controle da história que Ele decidiu restaurar. Acou o rotego da confusão. A caminhada ficou difícil, a mente ficou cansada, o coração tentou entender o inexplicável. Houve perguntas sem resposta, houve silêncios prolongados, houve lágrimas escondidas. Parecia que o céu estava distante, mas a palavra declara: o que intentaram contra mim para o mal, Deus tornou em bem. Porque Deus transforma crises em novos começos. Declaração e declara: aquilo que parecia destruição pode ser o cenário de um milagre. Aquilo que parecia destruição pode ser o cenário de um milagre. Ato 12, o clamor no silêncio. Neto beijo, clamor no silêncio. No meio da dor nasceu uma oração, sem palavras bonitas, sem força aparente, mas cheia de verdade. E Deus responde ao clamor sincero, como diz a Escritura: no dia da minha angústia busquei ao Senhor. O Deus que é buscado é o Deus que muda destinos. Movimento do sal, algo começou a mudar. A fé começou a reacender, a esperança começou a voltar. A visão começou a clarear, o que parecia impossível começou a perder força. Porque quando Deus decide agir, o final da história muda. Hoje Deus muda a sua história, hoje Deus transforma seu caminho. Hoje Deus escreve um novo final, hoje Deus abre portas, hoje Deus devolve alegria, hoje Deus faz nascer um novo tempo. O que parecia final da sobrenatural. Hoje Deus muda a sua história, hoje Deus muda a sua história. Hoje Deus escreve um novo final. Hoje Deus abre porta, hoje Deus promove alegria, hoje Deus traz ao céu um novo tempo. O que antes parecia perda se considere o começo. Aqui desde estarecia fim de transtorno é começo. De Jó, Deus não apenas consola, Ele muda cenários, não apenas levanta, Ele honra o que parecia atraso, começa a revelar propósito. O que parecia perda começa a revelar crescimento. Revelação. Deus trabalha no invisível antes de manifestar no visível. Ele reorganiza emoções,
Ei fortalece ao fim. Ele protai não se sinos. Anubialça que história. Ele dá-me conselho. Abre quarto. O novo tempo. A do porto. A Nogueira começa a voltar. A Taras começa a olvidar. A esperança começa a florescer. O que eu quiser aguar se transforma em três também. O que eu quiser acaba se transforma em aprendizado. Porque eu desparecia fim se transforma em recomeço. Tem nada sou final. Falaram contra mim sem motivo. Falaram contra mim sem motivo. Levantaram palavras carregadas de maldade. Tentaram construir mentiras sobre minha história. No oculto conspiraram, no silêncio planejaram, na ausência acusaram. Parecia que a batalha era de palavras, mas esqueceram de algo poderoso. Quando Deus decide agir, a voz do inimigo perde força. Houve julgamentos injustos. Houve palavras que feriram. Houve acusações sem fundamento. Tentaram me parar com palavras. Tentaram me enfraquecer com mentiras. Tentaram bloquear meu caminho com discursos falsos. Mas a palavra declara: emudeçam os lábios mentirosos. Porque Deus não apenas ouve, Ele responde com justiça. Houve julgamentos injustos. Houve palavras que feriram. Houve acusações sem fundamento. Tentaram me parar com palavras. Tentaram me enfraquecer com mentiras. Tentaram bloquear meu caminho com discursos falsos. Mas a palavra declara: emudeçam os lábios mentirosos. Porque Deus não apenas ouve, Ele responde com justiça. Nenhuma acusação permanece quando Deus decide defender. Nenhuma acusação permanece quando Deus decide defender. No meio da pressão nasceu uma oração profunda, firme, cheia de autoridade. E o céu respondeu, como diz a Escritura. Ele frustra as astutas ciladas. Porque Deus entra na batalha e desmonta estratégias. Movimento do céu. Movimento do céu. Algo começou a mudar. As palavras começaram a perder peso. As acusações começaram a cair. As mentiras começaram a se dissolver. O que parecia ataque começou a revelar livramento. Porque quando Deus se levanta, a boca do inimigo se fecha. A boca do inimigo se cala. Deus é minha defesa. Deus é minha justiça. Toda língua cai, toda mentira se desfaz. Toda acusação perde força. A Escritura declara:
condena, se Deus justifica, ninguém derruba. O inimigo que falava agora não tem voz. Agora não tem voz. A Escritura declara: Agora não tem voz. já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se Deus absolve, ninguém condena. Se Deus justifica, ninguém derruba. O inimigo que falava agora não tem voz. Deus não apenas protege, Ele interrompe, Ele limita, Ele encerra, Ele transforma acusações em testemunhos. O que antes era barulho se transforma em silêncio. O que antes era acusação se transforma em prova. O que antes era ataque se transforma em honra. Porque Deus muda cenários. Nenhuma língua permanece de pé quando Deus decide agir. Nenhuma mentira resiste quando o Senhor entra na guerra. A boca do inimigo se cala. Deus é minha defesa, Deus é minha justiça. Toda língua cai. Toda mentira se desfaz, toda acusação Perde força. Igreja, respira fundo agora. Esse louvor não é pressa, é autoridade. No nome de Jesus, toda maldição está caindo agora. O que foi falado contra mim não vai permanecer. Existe uma palavra mais alta que Deus resolveu dizer. Tentaram escrever meu fim antes da hora chegar, mas o céu entrou na história e fez a sentença mudar. Eu rejeito essa palavra, minha vida Deus quem guia. Rejeito essa palavra. Minha vida Deus quem guia. Tá caindo agora toda maldição. Tá caindo agora no nome de Jesus. Tá caindo agora toda maldição. Tá caindo agora no nome de Jesus. Tá caindo agora toda maldição. Tá caindo agora no nome de Jesus. Tá caindo agora toda maldição. Tá caindo agora no nome de Jesus. O que tá caindo? Maldição. Pelo nome de quem? Jesus. Quando tá caindo? Agora. Heranças que eu não escolhi, pesos que não são meus. Jesus levou tudo na cruz quando morreu por mim e você. O que vinha se repetindo na casa, na geração, para agora no nome santo que tem toda a autoridade e unção. Eu rejeito essa palavra, minha vida Deus quem guia. Rejeito essa palavra.
descanso agora. Recebe liberdade No nome de Jesus. faz agora. Recebe descanso agora. Recebe liberdade. Tá caindo agora. Toda maldição tá caindo agora. No nome de Jesus. Tá caindo agora. Toda maldição tá caindo agora. No nome de Jesus. Tá caindo agora. Toda maldição tá caindo agora. No nome de Jesus. Tá caindo agora. Toda maldição tá caindo agora. No nome de Jesus. Foi na cruz. Foi no sangue. Foi na cruz. Foi no sangue. Foi na cruz. Foi no cruz. Foi na cruz. Foi no sangue. Foi na cruz. Jesus já venceu. Tá caindo. Tá caindo. Houve dias de perda, houve noites de choro, houve caminhos que pareciam sem retorno. Sonhos ficaram pelo caminho, forças foram consumidas pelo tempo, feridas tentaram definir o futuro. Parecia o fim de uma história, mas Deus nunca escreve finais Baseados na dor. Ele escreve recomeços baseados na promessa. Atua o tempo da queda. O coração se cansou, a alma se entristeceu. A esperança tentou se esconder. As lutas foram intensas, as pressões foram profundas. Parecia que a vida havia perdido o rumo, mas a palavra declara algo poderoso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque mesmo no vale, Deus continua presente. Ele é razão, a dor pode ter marcado a caminhada, mas não tem autoridade a definir o achino, a tubezo com o humor que sobe. No meio das lágrimas um clamor subiu, no meio do silêncio uma oração nasceu. E quando o clamor sincero sobe, o céu se move. Como diz a Escritura, os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Porque Deus nunca ignora o choro de quem confia nele. Movimento do céu, movimento do céu. Algo começou a mudar, forças começaram a voltar, a esperança começou a respirar, o caminho começou a se abrir. Porque quando Deus decide restaurar, nenhuma perda é definitiva. Coração se cai. O coração se cai, o coração cido. Hoje Deus restaura, hoje Deus levanta, hoje Deus cura o que parecia perdido. O que antes era chorar se abrir. Porque quando Deus decide restaurar, nenhuma perda é definitiva. Coração se Agora são sim, Coração se agora são sim. Hoje Deus restaura, hoje Deus levanta, hoje Deus cura o que parecia perdido. Hoje Deus muda a história, hoje Deus renova as forças, hoje Deus devolve a alegria. Ato 3, a restauração de Deus não é parcial, é completa. A Escritura declara: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Deus não apenas consola, Ele restitui. Não apenas cura, Ele transforma. O que parecia destruído começa a ganhar vida novamente. Porque a restauração de Deus
é parcial, é completa. Declaração sim, declaração sim, declaração sim. A escritura declara que finge, ele toca o passado e prepara o futuro. Aquilo que parecia perdido começa a ser reconstruído, porque quando Deus transforma, ele faz novo. Declaração sim. Ato quarto, um novo tempo. Ato quarto, novo tempo. Alegria com cantoração, a paz volta, a esperança volta a caminhar. O que antes era charo se transforma em testemunho. O que antes era dor se transforma em festa. O que antes parecia fim se transforma em recomeço. Declaração final. Tem uma perga maior que o poder de Deus. Tem uma ferida é mais profunda que a graça. Nenhuma história está encerrada enquanto Deus acha. O que antes era dor se transforma em força. O que antes parecia o fim se transtorna e recomeça. Amaração, firrão, declaração final. Se levantaram com palavras afiadas, falaram como se tivessem domínio, tentaram transformar mentira em sentença. Palavras vieram como flechas, acusações vieram sem verdade. Vozes se levantaram no culto. Parecia que o ambiente estava tomado por palavras contrárias, mas existe uma voz maior que governa todas as outras. Houve palavras que feriram, houve acusações injustas, houve julgamentos sem fundamento. Tentaram me parar com palavras, tentaram enfraquecer meu caminho, tentaram limitar meu avanço. Mas a palavra declara: o Senhor destruirá todos os lábios enganosos. Porque Deus não ignora a injustiça levantada contra o justo. Nenhuma palavra contrária tem poder acima da voz de Deus. Nenhuma palavra contrária tem poder acima da voz de Deus. Nenhuma palavra contrária tem poder acima da voz de Deus. No meio da pressão nasceu uma oração firme, profética, cheia de autoridade. E o céu respondeu, como diz a Escritura: clamarei ao Senhor e Ele me livrará dos meus inimigos. Porque Deus entra na batalha. Porque Deus entra na batalha. Algo começou a mudar. As vozes começaram a enfraquecer. As acusações começaram a cair. As mentiras começaram a perder espaço. O que parecia ataque começou a revelar livramento. Porque quando Deus se levanta, o adversário se cala.
Deus protege, ninguém atinge. Se Deus defende, ninguém prevalece. O inimigo que falava agora perdeu a voz. Ei! Deus não apenas protege, Ele interrompe palavras, Ele encerra acusações, Ele estabelece silêncio, Ele transforma ataques em testemunhos. O que antes era barulho se transforma em silêncio. O que antes era acusação se transforma em prova. O que antes era perseguição se transforma em honra. Porque Deus muda cenários. Nenhuma língua permanece de pé quando Deus decide agir. Nenhuma voz contrária resiste quando o Senhor entra na batalha. Deus fechou a boca do adversário, Deus levantou minha defesa, Deus escreveu minha vitória. Toda língua cai, toda mentira se desfaz, toda acusação perde força. Deus fechou A boca do adversário, Deus levantou minha defesa, Deus escreveu minha vitória. Deus fechou a boca do adversário, Deus levantou minha defesa, Deus escreveu minha vitória. O tempo das vozes contrárias terminou, o tempo do silêncio do inimigo começou. Porque Deus está se levantando por você, e toda palavra lançada contra a sua vida está sendo anulada pelo poder do Senhor. O inimigo se levantou com ousadia, falam como se tivesse autoridade, avançou como se tivesse domínio, armou estratégias, planejou caminhos, tentou cercar o justo. A guerra parecia se aproximar, mas ele esqueceu algo que sempre muda ao final da história. Quando Deus entra na batalha, o resultado já está decidido. O adversário veio com confiança, acreditava que o número era suficiente, acreditava que a força era suficiente. A pressão parecia crescer, o ambiente parecia pesado, mas a palavra declara algo poderoso. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque a força do inimigo nunca se compara ao poder de Deus. Quando o justo clama, o céu responde. Quando o justo
se encontrar. Movimento do céu, 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 movimento do céu. As estratégias do inimigo começaram a batalhar, os caminhos começaram a se quebrar, as forças começaram a se enfraquecer, aquilo que parecia ameaça começou a se dissolver. Porque o poder de Deus muda o curso da batalha. Quando Deus sacudão, o céu responde. Arco dois sacudãos, o céu responde. Arco dois sacudãos, o céu responde. Arco dois sacudão, o céu responde. Arco Deus sacudãos, o céu responde. Arco dois sacudãos, o céu responde. Arco dois sacudãos, o céu responde. Arco dois sacudama. Quando Deus se levanta, o inimigo cai. Quando Deus entra na guerra, a vitória aparece. Quando Deus manifesta poder, nenhuma força resiste. A do Deus sacudeu, o céu responde. A do dois sacudeu, o céu responde. A do dois sacudeu, o céu responde. A do dois sacudama, o céu responde. A Escritura declara: o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Essa promessa não é apenas palavra, é certeza. Porque quando Deus se levanta, o inimigo perde o chão. Aquele que acusava começa a recuar. Aquele que ameaçava começa a cair. Revelação, a vitória do justo não nasce da própria força e não nasce da fidelidade de Deus. Porque quando Deus vai se agir, a batalha já está descida. A do teto, a celebração da vitória. O que antes parecia gar se transformou em testemunho. O pior de história se apressou de que o seu nome é medamento. O pior de história se ameaça se transformou em prova do poder de Deus. Porque Deus ela quer nas protege, endurece. La massa! La massa! Houve momentos em que o coração se partiu, feridas ficaram escondidas no silêncio, lutas foram travadas no interior. Ninguém viu as lágrimas, ninguém ouviu os pedidos feitos em segredo. Ninguém percebeu o peso carregado na alma, mas Deus viu. Ele sempre vê aquilo que o mundo não consegue enxergar. A dor que marcou a caminhada foi difícil, o cansaço foi real. A esperança tentou se esconder, sonhos ficaram pelo caminho, planos foram interrompidos. A alegria parecia distante, parecia que a vida havia perdido o brilho. Mas a palavra declara: Ele sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Porque Deus não ignora o sofrimento, Ele transforma. A dor pode ter marcado o tempo, mas não
um clamor que só nasceu. No meio da angústia uma oração nasceu. No meio do silêncio uma esperança voltou a respirar. E quando o coração clama com sinceridade, o céu responde com misericórdia. Como diz a Escritura, os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Porque nenhuma lágrima é esquecida por Deus. Movimento do céu, algo começou a mudar. Algo começou a mudar. A força começou a dar. A fé começou a crescer. O caminho começou a se abrir. O que parecia impossível começou a se tornar realidade. Porque quando Deus decide restaurar, Ele muda histórias. Porque quando Deus decide restaurar, Ele muda histórias. Hoje Deus levanta o que caiu. Hoje Deus renova a sua esperança. Hoje Deus abre novos caminhos. Hoje Deus faz nascer um novo tempo. Ato 3, a restituição de Deus. Restituímos-ei os anos que foram consumidos. Deus não apenas consola, Ele restitui. Não apenas levanta, Ele estabelece. O que parecia destruído começa a ser reconstruído. Porque a restauração de Deus é completa. Relação, 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 relação. Deus não trabalha apenas no exterior. Oligambaia no interior. Ele cura emoções, Ele fortalece a fé, Ele prepara o futuro para restauração que nasce adentro e depois finalizesta fora. Abutreto, o tampo da alegria. O sono começa a frescar, a voz começa a doutor, a experiência adolesce até liar novamente o que antes era bom. Se transforma em testemunho. O que antes era perda se transforma em aprendizado. O que antes torna-se a fim se transforma em recomeço. Nenhuma história termina enquanto Deus ainda está escrevendo. Nenhuma filha está perdida como se o A decide restaurar. Hoje Deus restaura. Hoje Deus dá volta. Hoje Deus transforma a dor em vitória. Hoje Deus dá-me corpos. Hoje Deus dá sido novo. Igreja, não foi com a força que te trouxe até aqui. Foi a cruz. E se foi a cruz que te trouxe, é a cruz que quebra toda a maldição hoje. Existia um peso antigo que insistia em me seguir, mas Jesus entrou na história e mandou tudo sair. O que vinha me acusando perdeu voz
ciclo ruim tem fim. Isso já tentou me parar mais de uma vez, mas toda vez que eu caía, Deus me levantava outra vez. Parecia repetição, parecia não ter fim, mas o céu entrou na história e hoje termina aqui. Hoje termina. Hoje termina. Hoje esse ciclo se encerra no nome de Jesus. O que era prisão virou testemunho pelo poder da cruz. Diga comigo, Não volta mais, não se repete mais. não tem mais força. Jesus já venceu. Marcha, igreja, esse ciclo fechou. Marcha, igreja, foi o céu quem determinou. Marcha, igreja, com autoridade. Quem anda com Jesus não vive em fatalidade. Abismo antigo, medo antigo, dor escondida. Começa a cura, começa a graça, começa a vida nova agora. Hoje esse ciclo se encerra no nome de Jesus. Hoje esse ciclo se encerra no nome de Jesus. Houve momentos em que tudo parecia impossível. Portas fechadas, caminhos interrompidos, sonhos que ficaram guardados no silêncio. A caminhada foi marcada por dúvidas, o coração carregou pesos invisíveis. A esperança quase perdeu a força, parecia que o cenário estava definido. Mas Deus nunca aceita cenários que limitem o seu poder. Atuam o tempo da limitação. As circunstâncias falaram alto, as dificuldades aumentaram. O futuro parecia distante, houve dias de incerteza, houve noites de questionamento, houve lutas que ninguém percebeu. Parecia que a história estava travada, mas a palavra declara: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Porque Deus muda rotas. Aquilo que parece barreira hoje pode ser o começo de um milagre amanhã. Ato 2, o clamor que move o impossível. Hoje, em meio do deserto, nasceu uma oração, sem força aparente, sem garantias humanas, mas cheia de fé, e Deus responde a corações que confiam. Como fez com Moisés, o impossível começou a se mover. Porque o Deus que chama é o Deus que transforma histórias. Porque dentro do céu algo começou a mudar. A fé começou a reacender, a visão começou a clarear, os caminhos começaram a surgir. O que parecia impossível começou a revelar.
a direção. Porque quando Deus decide agir, o cenário muda. Hoje Deus muda a sua história. Hoje Deus abre novos caminhos. Hoje Deus transforma a dor em vitória. Hoje Deus levanta você. Hoje Deus devolve a alegria. Hoje Deus faz nascer um novo tempo. A avidez e a virada sobrenatural. Hoje Deus muda a sua história. Hoje Deus abre novos caminhos. Hoje Deus transforma a dor em vitória. Hoje Deus levanta você. Hoje Deus devolve a alegria. Hoje Deus faz nascer um novo tempo. A avidez e a virada sobrenatural. A Escritura declara: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não apenas consola, Ele peleja. Não apenas levanta, Ele estabelece. O que parecia derrota começa a revelar crescimento. O que parecia atraso começa a revelar propósito. Deus trabalha no invisível e arca-mesa sentimentos, enfortalece a fé, para novos capítulos. O Deus se distéria, Ele larga todo descende em silêncio. Até 4, lamevo caminho. Ato 4, novo 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 caminho. Houve dias em que tudo parecia travado, caminhos fechados, sonhos interrompidos. A vida parecia andar em círculos, as forças pareciam insuficientes. A esperança quase desistiu de acreditar. Houve lágrimas escondidas, houve batalhas silenciosas, houve perguntas sem respostas. Parecia que a história havia chegado ao limite, mas Deus nunca termina uma história no capítulo da dor. A caminhada foi longa, o coração se cansou, a fé foi provada. Houve portas que não abriram, houve planos que não aconteceram, houve promessas que pareciam distantes, mas a palavra declara: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Porque Deus trabalha no silêncio antes de manifestar no visível. Repense o lugar onde você está hoje. Não é o lugar onde Deus decidiu te deixar. Ato 2, um cráter que muda o céu. Ouve cresceu, no meio da dor um clamor nasceu. No meio da dor um clamor nasceu. No meio do cansaço uma esperança voltou a respirar. E quando
tudo sou, algo começou a mudar. A fé começou a reacender. As forças começaram a voltar, os caminhos começaram a se abrir. O que parecia impossível começou a perder força, porque quando Deus decide agir, o destino muda. Declaro os anjos, declara: eis que faço coisa nova. Deus não apenas consola, Ele transforma. Não apenas levanta, Ele estabelece. O que parecia derrota começa a revelar propósito. O que parecia atraso começa a revelar direção. Revelação. Hoje Deus muda a sua história. Hoje Deus abre novos caminhos. Hoje Deus transforma a sua dor em vitória. Hoje Deus levanta você. Hoje Deus devolve alegria. Hoje Deus nascer um novo tempo. A trupeza virada de Deus. A trupeza virada de Deus. Alegria, poder, sabor em Deus. O gás começa a vitar. A esperança começa a florescer. O que há de dar expor, se pois converter caminho. O que há de dar a brecha, se tu esforri a crise estabra. O que há de parecia fim, se presporrai e começo. Decora a cena final. Decora a cena final.